Ora, 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 meu pequeno gafanhoto, agora que o jogo político tá ficando interessante e a gente vai entender um pouquinho mais o que tá rolando. Enfim, o Congresso resolveu agir contra o STF. No editorial anterior eu mostrei para vocês que o Senado resolveu obstruir a pauta. Agora, a Câmara dos Deputados também obstruiu a pauta. Ou seja, já está generalizado. O Congresso não quer mais a forma de atuação do STF. E aí, agora o bicho começa a pegar, porque até o Lira tem sem saber o que fazer, o Pacheco tá sem saber para que lado vai e o Lula tá querendo comprar a briga. E esse negócio vai dar um fuzuê danado. E a gente vai entender um pouquinho. Eu tô aqui para te explicar. Bora começar? Então vamos lá, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, que eu vou tentar, dentro das minhas limitações aqui, te explicar com todos os detalhes. Bora para cima? Vamos começar entendendo. Matéria do G1. Rejeitado pelo STF, o marco temporal avança no Senado. O que é esse marco temporal? O marco temporal é a partir de quando os índios teriam que estar no local para poder ter direito a reivindicar as terras que hoje fazendeiros ocupam. Então, resumindo aqui para vocês, a Constituição diz que são pertencentes aos índios aquelas terras tradicionalmente ocupadas. Ocupadas quando? Quando a Constituição nasceu, 1988. É óbvio, mas o STF entendeu que não. E aí você tem que entender que já começou uma série de medidas tomadas pelo STF que o Congresso não está gostando. Aborto. Quem vota é o povo. O povo não quer aborto. E aí o Congresso está sendo pressionado porque o STF está fazendo a legislação e o Congresso está perdendo a função. Drogas. O povo não quer liberar a droga. O STF quer. Enfim, é uma série de medidas. O imposto sindical o povo não quer. O STF deu o direito de retorno do imposto sindical mesmo depois que o Congresso já decidiu. E o povo não quer. Então, o STF vem legislando contra o eleitor do Senado, que é quem? O povo. Contra o eleitor da Câmara, que é quem? O povo. Então, o STF, que não tem função de legislar, está legislando contra esse pessoal. E aí, o que aconteceu? O Congresso falou, não, mas aí não dá. Nós estamos passando por pessoas que não têm mais função. Nós estamos discutindo o marco temporal há anos para saber se os índios têm direito ou não têm direito. Então, é um debate que precisa da sociedade. O STF vem e atropela a nossa decisão. Nós vamos obstruir, nós vamos parar tudo, não vamos pautar nada. Já joga aqui os planos do governo Lula no saco, tá? Por quê? Porque o governo Lula precisa que as coisas sejam aprovadas lá no Congresso. E se está tudo obstruído, não vai aprovar. Vamos começar a entender. Então, o Senado também já começou a obstruir as pautas. E aí, não bastasse estar obstruindo as pautas, eles resolveram avançar com o marco temporal no Senado. Resumindo, o STF deu uma decisão, falou, não rola o marco temporal. E aí o Congresso falou, não rola? Vou votar aqui agora e vou passar por cima de você, STF. E aí isso aconteceu no Senado. Agora há pouco, o que a Câmara resolveu fazer também? Também vamos obstruir. E o Marcel Van Hatten, que é deputado federal pelo Partido Novo, aproveitar esse minuto primeiro para dizer que estamos em obstrução, a oposição, várias frentes parlamentares. Estamos em obstrução. Oposição está em obstrução contra os abusos do STF. Não dá mais. Nós, da oposição, decidimos entrar em obstrução como protesto frente aos reiterados abusos cometidos pelos ministros do STF, que, dia após dia, se acham no direito de legislarem, algo completamente inconstitucional. Diversas frentes parlamentares, como a do agro, a evangélica, católica, do livre mercado, comércio e segurança, aderiram à obstrução. Não votaremos mais nada até que o parlamento dê um basta nessas interferências. Resumindo, isso aqui não é uma pauta de bolsonaristas. Até quando é o bolsonarismo, os bolsonaristas, a turma ali do Nicolas, do Gaia, fazendo barulho, eles não estão nem aí com isso. Só que agora juntou frentes parlamentares grandes.
a da bala, a do boi, a da Bíblia. Da Bíblia está aqui a frente católica, a frente evangélica, que não quer aborto, que não quer drogas, que não quer um marco temporal, ou seja, tudo que o STF vem implementando. E aí, teve hoje uma manifestação, matéria do jornal Metrópolis, citando a fonte para vocês, parlamentares do PL, oposição, Novo, oposição, e de 22 frentes parlamentares reafirmaram nessa quarta-feira que vão impedir votações na Câmara dos Deputados e no Senado Federal em protesto às últimas decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Não estou falando só dos apoiadores de Bolsonaro do PL ou do Partido Novo, que faz uma oposição ferrenha sempre. 22 frentes parlamentares. O Congresso acordou contra o Supremo, contra as decisões que interferem nos poderes do Supremo. É isso que está acontecendo nesse momento. E aí, eu volto para aquela primeira matéria. O Senado vai contra o STF e aprova urgência do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O Congresso disse: eu não aceito a tese do marco temporal. A qualquer momento, os índios podem pedir terras dizendo que aquelas terras são deles. A grosso modo, tá? Não é bem isso. Mas a grosso modo, só para você ter um entendimento. Então, o STF falou: não, o índio pode ir lá, o fazendeiro tá lá, chega e fala: ó, achou aqui um cocar aqui que era da minha tribo, essa terra é minha. O Congresso diz: não, se isso aqui tivesse acontecido na época da Constituição, tudo bem. Mas passou da Constituição, você não pode vir e pedir depois. E aí o Congresso aprovou a urgência na CCJ, ou disse: nós vamos votar. E aí começou as discussões. Olha, o STF já entendeu que é inconstitucional. Se o Congresso aprova isso, vai aprovar uma lei inconstitucional. E aí como é que fica? E aí como é que fica o Lula nessa história? Porque lembra que um projeto de lei, quando vai para aprovação na Câmara, Senado, tem que ir para a sanção do presidente. Lembra disso? Lula agora vai ficar numa sinuca de bico. Qual lado Lula vai estar? Do Congresso ou do STF? Lula precisa do Congresso para aprovar as pautas, mas o STF tem poder demais. E essa sinuca de bico? E agora o Lula? Para que lado o Lula vai? Eu corro para o Congresso ou eu corro para o STF? Porque os dois começaram a brigar e eu vou ter que entrar no meio dessa briga. O Randolfo Rodrigues já deu uma demonstração de para onde o Lula vai. Lula vai para o lado do STF. Randolph afirma que Lula vai vetar se o Senado aprovar o marco temporal. Então, o Lula vai desrespeitar o Congresso Nacional para fazer o agrado ao STF. E aí, meu amigo, Lula já está fazendo muito para tentar ter a base política do Congresso do lado dele. E aí, lembra dos bilhões e bilhões em emendas que o Lula liberou? Lembra em cargo aqui, cargo ali para o Centrão? Pois é, não vai adiantar de nada, porque agora mexeram com os eleitores. Mexeram com os eleitores do agro, com os eleitores evangélicos, com os eleitores católicos. Mexeram com os eleitores que não querem nada daquilo que o Supremo está definindo. Mexeram com os eleitores do Lula. Pois é, mexeram com os eleitores do Lula. Os trabalhadores, que agora vão ter que pagar contribuição sindical, e já tem especulação de que os sindicatos vão na justiça cobrar o retroativo. Imagina você, trabalhador, que ganha aí seu 2 salários, o sindicato cobrar de você de verbas aí de contribuição sindical dos últimos 5 anos, vem uma pancada aí de 600, R$1.000, e o sindicato te cobrando isso, e ainda vai começar a te cobrar ainda, teve um caso aí, 12% do seu salário. É muita coisa, não é? É um absurdo, não é? Pois é. Então, até o trabalhador foi envolvido nessa situação. E o trabalhador, em tese, é eleitor de quem? Do Lula, né? Pelo menos é o que dizem. Eu já acho o contrário, que o trabalhador de verdade já não está muito nessa vibe pagador de sindicato, mais não. Mas o Randolph falou que vai vetar. E adivinha quem que teve que se manifestar? Tchan, tchan, tchan. Pacheco.
o Pacheco teve que se manifestar. E aí é lógico, o Pacheco tá lá porque o Lula deu um empurrãozinho. O Pacheco vai ficar do lado do Lula. Concorda? Não, errou quem disse que ia ficar do lado do Lula. O Pacheco foi contra o Lula, matéria do Metrópolis. Aborto, drogas, marco temporal devem ser deliberadas pelo Congresso Nacional, diz Rodrigo Pacheco. O presidente do Senado ressaltou que não há nenhum tipo de enfrentamento ao STF, mas uma posição do Congresso. Ou seja, a minha posição do Congresso é contrária à sua. Não é enfrentamento. Mas eu, Congresso, sou contra você. Se o Senado aprova o marco temporal hoje, ele não vai estar contrariando uma decisão do Supremo, assim como a pauta do aborto, das drogas? Não, na verdade, esse projeto de lei está tramitando no Congresso Nacional. É natural que o Congresso Nacional possa decidir a esse respeito, e isso pode, inclusive, subsidiar o Supremo Tribunal Federal em relação ao entendimento quanto a esse tema. Então é muito natural, não há nenhum tipo de adversidade ou de enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal. É apenas uma posição do Congresso, considerando que nós reputamos que temas dessa natureza devem ser deliberados pelo Congresso Nacional. Vamos lá, eu achei um comentário super interessante que é do Denner Oliveira. Ele só é mais polido que o Bolsonaro, porém, a questão é a mesma. STF atropelando o Congresso. Antes, o STF atropelava o governo. Como agora eles são aliados do governo, deixaram o governo em paz e atacam o Congresso para alimentar a ditadura do judiciário. O porquê que eu achei interessante? Porque aqui ele tocou num ponto bem crucial. Ele falou aquilo que o Bolsonaro falava, só que de forma mais polida. E aí tá aí o erro do Bolsonaro, que eu critiquei tanto. E muita gente, não, você critica muito o Bolsonaro. E criticava mesmo, e critico mesmo. Eis a questão. O Bolsonaro devia ter mais trejeitos de falar, porque a mídia sempre distorcia o que ele falava. Rodrigo Pacheco falou exatamente o que o Bolsonaro sempre falou. O legislativo está sendo usurpado pelo judiciário. Os poderes do legislativo estão sendo usurpados pelo judiciário. Bolsonaro falava com outras línguas que os poderes da presidência estavam sendo usurpados pelo judiciário. Só que a forma de falar era diferente. E agora, essa briga aqui ficou cada vez mais pesada. Essa briga agora é uma briga que já envolveu todos os poderes. O Lula está no meio, o Congresso está no meio, obstrução, o Lula não vota mais nada, Lula não tem nenhum de seus projetos andando, o Congresso não vai votar porque está em obstrução, o Lira teve que encerrar sessão, inclusive a lei da anistia, que o Congresso queria tanto. Encerrada, ninguém vota a tempo para as eleições de 2024 que eles tanto querem. Essa lei das anistias tira poder do TSE e mesmo assim pararam tudo justamente para mandar um recado para o judiciário. Você está atropelando o legislativo. E agora? Lembrando que o meu intuito aqui é só explicar para vocês o que está acontecendo. Eu acho que eu me fiz claro aqui, né? Apesar da dengue ainda, tá? Mas eu me fiz claro. Deu para você entender que agora o jogo está começando a ficar mais quente. Concorda com isso? Então vamos ver o que vai rolar daqui para frente, quais vão ser as novas decisões. Se o Lula veta mesmo, o Congresso vai derrubar? Como é que vai ficar? E se o Lula não veta? O Judiciário vai derrubar a lei? De um jeito ou de outro, alguém vai ter que entrar na disputa aqui. Seja o STF, seja o Legislativo, seja o Lula, alguma coisa vai surgir aqui. E eu quero trazer isso em primeira mão para vocês. E depois tem gente que diz que política não é interessante. É interessante. Convenhamos, é interessante sim. O problema é que no meio dessa bagunça toda, o grosso de setembro é no nosso.